dia, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo do Sistur, Sistema de Turismo. Hoje nós iniciaremos a demanda, a última parte do nosso sistema. Professor Mário, é com o senhor. Noção de demanda em turismo. As pessoas que se deslocam temporariamente de sua residência habitual, com um propósito recreativo ou por outras necessidades e razões, demandam a prestação de alguns serviços básicos. Por exemplo, para serem transportadas às destinações escolhidas, provocam a demanda de transportes com características específicas, o que se traduz na procura de meios adequados. O transporte rápido comporta a demanda de serviços aéreos. O transporte mais lento abrange a demanda de meios terrestres ou marítimos. Para serem alojadas convenientemente nos locais de destino e de estada, criam a demanda de equipamentos receptivos, que são de várias categorias, em função do poder aquisitivo dos consumidores. Para terem fácil acesso ao objetivo específico de seu deslocamento, que pode ser um estabelecimento termal, um museu, uma pista de esqui, uma região panorâmica nas montanhas, solicitam a demanda de organização de serviços de acesso, de cuja eficiência irá depender a realização da finalidade dos turistas. E, por fim, para serem providas dos bens e serviços necessários ao seu estilo de vida, de acordo com o permitido pelo seu nível de renda. Produzem a demanda de bens de consumo. Assim, em termos bem gerais, tem-se que a demanda em turismo é uma compósita de bens e serviços, e não uma demanda simples, elementos ou de serviços específicos isoladamente. Considerados em suma, são demandados bens e serviços que se complementam entre si. Professor, o que caracteriza a demanda turística no contexto do sistema da demanda? A demanda turística caracteriza-se pelo conjunto de necessidades e desejos das pessoas que se deslocam temporariamente de seu local de residência, seja por lazer, negócios, saúde, estudos ou outros motivos. Essa demanda envolve não apenas um serviço isolado, mas um conjunto integrado de bens e serviços, como transporte, hospedagem, alimentação, atrativos, lazer, entretenimento, comércio e infraestrutura. Por que a demanda turística é considerada uma demanda composta? Porque o turista necessita de diversos bens e serviços que funcionam de maneira complementar. Para realizar uma viagem, normalmente são necessários transporte, hospedagem, alimentação, acesso aos atrativos, informações, segurança e outros serviços. A ausência ou deficiência de um desses elementos pode comprometer toda a experiência turística. De que forma o poder aquisitivo dos turistas influencia a demanda por equipamentos receptivos? O nível de renda dos turistas determina o padrão de hospedagem e dos serviços procurados. Turistas com maior poder aquisitivo tendem a demandar hotéis de categorias superiores e serviços personalizados, enquanto aqueles com menor renda buscam opções mais econômicas, como pousadas, hostels, camping ou hospedagens alternativas. Voltando ao texto. Os principais fatores da demanda turística
A demanda turística representa o conjunto de bens, serviços e experiências que os turistas procuram durante suas viagens. Como o turismo envolve o deslocamento entre a origem e o destino, essa demanda depende tanto das características dos locais emissores e receptores, quanto do custo e das condições da viagem. Uma das principais características da demanda turística é sua heterogeneidade, pois os turistas possuem diferentes motivações, interesses, necessidades e perfis de consumo. Uma mesma viagem pode envolver diversas demandas complementares, como transporte, hospedagem, alimentação, lazer, infraestrutura, equipamentos públicos e recursos naturais. A segmentação da demanda não pode ser baseada apenas em fatores socioeconômicos, como idade, renda ou escolaridade. Pesquisas demonstram que aspectos comportamentais, estilos de vida, atitudes, preferências e motivações pessoais exercem forte influência sobre a decisão de viajar e sobre a frequência das viagens. Assim, compreender as motivações dos turistas é fundamental para o planejamento e a organização da oferta turística. A análise da demanda é complexa, pois diversos fatores atuam simultaneamente e nem sempre é possível separá-los de seus efeitos. Por isso, além da análise quantitativa, é necessário compreender os aspectos qualitativos relacionados ao comportamento do consumidor turístico. Durante muito tempo, a demanda recebeu pouca atenção nas pesquisas em turismo. Entretanto, a necessidade de adequar a oferta às necessidades do mercado tornou-se um estudo indispensável para governos, empresas e gestores de destinos, permitindo um melhor direcionamento dos investimentos e das políticas públicas. De forma geral, os fatores que influenciam a demanda turística podem ser agrupados em 4 categorias principais: fatores socioeconômicos, envolvendo idade, renda, escolaridade, tamanho da família, urbanização, estado civil e posição social. Fatores psicológicos, motivações, interesses, valores, expectativas, preferências e estilos de vida. Fatores específicos do destino, qualidade dos atrativos, infraestrutura, acessibilidade, segurança, hospitalidade, imagem e serviços disponíveis. E ainda fatores de relacionamento entre países emissores e receptores, condições econômicas, políticas, culturais, cambiais, facilidade de acesso, exigências migratórias e relações internacionais. Por fim, a frequência com que uma pessoa participa de atividades turísticas depende da interação entre esses fatores e das oportunidades efetivamente disponíveis para a realização da viagem, tornando a demanda turística um fenômeno dinâmico, multifacetado e essencial para o planejamento estratégico do turismo. Por que a demanda turística é considerada heterogênea? Porque os turistas possuem diferentes motivações, interesses, perfis socioeconômicos, estilos de vida e expectativas. Assim, não existe um único padrão de consumo turístico, tornando a demanda diversificada e dinâmica.
Quais são os 4 principais grupos de fatores que afetam a demanda turística? Os fatores que influenciam a demanda turística podem ser agrupados em 4 categorias: fatores de ordem socioeconômica, fatores de ordem psicológica, fatores específicos de cada destino turístico e fatores relacionados às relações entre países emissores e países receptores. O que determina a frequência de participação na atividade turística? A frequência da participação é influenciada por diversos fatores, como idade, renda, escolaridade, tamanho da família, urbanização, estado civil e posição social, mas também depende das oportunidades disponíveis para viajar, como acesso ao destino, disponibilidade de tempo, infraestrutura e condições econômicas. Voltando ao texto. Concentração da demanda turística no espaço. Historicamente, a demanda turística concentrou-se em poucos destinos, considerados privilegiados, como estâncias hidrominerais, cidades históricas e regiões litorâneas, inicialmente frequentados pelas classes mais abastadas. Esses locais passaram posteriormente a receber um turismo de massa, provocando uma elevada concentração de visitantes e de equipamentos turísticos em áreas restritas. Essa concentração espacial, aliada à sazonalidade da demanda, resultou na superlotação da infraestrutura durante determinados períodos do ano, especialmente nas férias de verão, ocasionando problemas como sobrecarga dos serviços, pressão sobre os recursos naturais, congestionamentos e perda de qualidade da experiência turística. Em escala mundial, a concentração também é evidente, com regiões como a Europa, historicamente recebendo grande parte do fluxo turístico internacional. Como alternativa desse modelo, surgem novas modalidades de turismo, como o turismo rural, o ecoturismo, o agroturismo e outras formas de turismo de natureza, acompanhadas pelo desenvolvimento de novos meios de hospedagem, como campings, pousadas rurais, trailers e hospedagens familiares. Essas iniciativas contribuem para descentralizar os fluxos turísticos e promover um desenvolvimento mais equilibrado dos destinos. As transformações tecnológicas, sociais e econômicas também modificaram profundamente a demanda turística. A globalização, a evolução dos meios de comunicação, a internet e as plataformas digitais ampliaram o acesso à informação, facilitaram o planejamento das viagens e aumentaram a concorrência entre os destinos turísticos em escala mundial. Entre os principais fatores de globalização que influenciam a demanda turística, destacam-se tarifas aéreas mais competitivas e pacotes turísticos diversificados, mudanças demográficas e novas motivações para viajar, criação de novos produtos e experiências turísticas, surgimento de novos destinos em diferentes países, desenvolvimento das tecnologias da informação, integrando consumidores, agências, companhias aéreas e meios de hospedagem. Nesse contexto, o perfil do turista também evoluiu. O consumidor atual é mais informado, exigente e consciente de seus direitos,
busca qualidade, autenticidade e experiências diferenciadas, compara preços e serviços com facilidade e exerce maior influência sobre o mercado por meio de suas escolhas e avaliações. Essas mudanças exigem constante atualização das estratégias de planejamento, marketing e gestão dos destinos turísticos. Por que a demanda turística passou a se concentrar em determinados destinos? A demanda turística concentrou-se inicialmente em instâncias hidrominerais, cidades históricas e regiões litorâneas, que eram frequentadas pelas classes mais privilegiadas. Com o crescimento do turismo de massa, esses mesmos destinos continuaram atraindo a maior parte dos visitantes, resultando na concentração dos equipamentos e serviços turísticos em espaços restritos. Quais são as principais consequências da concentração da demanda turística no tempo e no espaço? A concentração provoca superlotação da infraestrutura turística, congestionamentos, pressão sobre os recursos naturais, degradação ambiental, aumento da capacidade de carga, perda da qualidade dos serviços e redução da satisfação dos turistas e da população local. Como a globalização influenciou a demanda turística? A globalização ampliou o acesso às informações sobre viagens, reduziu custos por meio de tarifas aéreas mais competitivas, facilitou a criação de novos produtos turísticos, impulsionou o surgimento de novos destinos e fortaleceu o uso das tecnologias da informação, tornando o mercado turístico mais competitivo e acessível. Voltando ao texto. A medida da demanda turística e a definição da taxa de saída em férias. Um mercado turístico bem definido é função, de um lado, do tamanho da população do país e da zona geográfica considerada, turismo internacional e nacional, e do outro, da taxa de saída em férias. É importante distinguir, de imediato, as três noções de taxa de saída: a taxa líquida, a taxa bruta e a frequência de viagens. A taxa líquida de saída em férias é a parte da população total ou de um grupo particular que efetuou pelo menos uma viagem durante o período considerado habitualmente um ano. Taxa bruta de saída em férias é o número total de viagens em relação ao número total da população que foram efetuadas pelos participantes do consumo turístico durante o período a ser considerado. E a frequência de saída em férias é o número médio das viagens efetuadas por uma pessoa participante do consumo turístico durante o período considerado. A utilidade dessas três noções de taxas de saída é muito importante pela seguinte razão: a evolução da demanda não se baseia somente na chegada de novos participantes, pertencente a novas classes sociais da população, mas também na frequência das viagens realizadas pelos que já têm experiências de viajar. Na realidade, o cálculo da taxa líquida da saída em férias não é mais um indicador confiável para as previsões da demanda futura, visto que o número crescente de que se chama segundas férias, esportes de inverno, fins de semana, visitas de amigos, férias de inverno nos trópicos e outros, e a importância
das relações econômicas internacionais, turismo de negócios, congressos, seminários, eventos, devem também ser levados em consideração. Essa é a razão pela qual os indicadores de taxa e frequência de saída, mais segundas-férias, acrescidos de variáveis diferentes e referentes a fatores econômicos, transportes, comunicações e outros, cruzadas com o índice de propensão a viajar, passam a ser elementos de análise mais confiáveis para a medida da frequência de participação no consumo turístico durante o período a ser considerado. Qual a diferença entre taxa líquida, taxa bruta e frequência de saída em férias? A taxa líquida mede a proporção de pessoas que viajaram pelo menos uma vez no período. A taxa bruta mede o número total de viagens realizadas em relação à população total. E a frequência de saída indica a média de viagens realizadas por cada pessoa que participou do consumo turístico durante o período analisado. Por que a taxa líquida de saída em férias deixou de ser um indicador suficiente para prever a demanda turística? Porque ela considera apenas se a pessoa viajou ou não, sem contabilizar o aumento da frequência das viagens. Atualmente, muitas pessoas realizam mais de uma viagem por ano, incluindo férias adicionais, viagens de fins de semana, turismo de negócios, congressos e outros deslocamentos, tornando necessário uma análise mais ampla da demanda. Por que conhecer as taxas de saída em férias é importante para o planejamento turístico? Porque esses indicadores ajudam governos, empresas e gestores a compreender o comportamento da demanda, estimar o crescimento do mercado, planejar investimentos, dimensionar a infraestrutura turística e desenvolver produtos e serviços adequados às necessidades dos viajantes. Voltando ao texto. Fatores socioeconômicos condicionantes da distribuição da demanda. A distribuição da demanda turística é influenciada por diversos fatores socioeconômicos, que vão além das variáveis econômicas tradicionais. Para compreender o comportamento do turista, é necessário considerar não apenas aspectos como renda, idade ou escolaridade, mas também fatores relacionados ao tempo disponível, à acessibilidade, à localização dos destinos e às motivações que levam as pessoas a viajar. A segmentação clássica do mercado, baseada apenas em características demográficas e socioeconômicas, é insuficiente para explicar a demanda turística. Pessoas com perfis semelhantes podem apresentar motivações, preferências e comportamentos completamente diferentes, tornando indispensáveis análises qualitativas e comportamentais para compreender o mercado. Nesse contexto, destaca-se a importância da vocação turística de um destino, entendida como a identificação de suas potencialidades, limitações e características capazes de atender a segmentos específicos da demanda. Conhecer essa vocação permite direcionar investimentos, desenvolver produtos adequados e posicionar o destino de forma mais competitiva no mercado. A combinação entre a vocação turística do destino e a correta segmentação do mercado
deve orientar a formulação das políticas públicas de turismo, evitando estratégias genéricas e a competição indiscriminada por qualquer tipo de visitante. O objetivo é identificar qual o perfil de turista melhor se adapta às características e aos objetivos de desenvolvimento de cada localidade. Por fim, o estudo dos fatores socioeconômicos representa apenas a etapa inicial da análise da demanda turística. Suas conclusões precisam ser validadas por pesquisas empíricas e complementadas por estudos sobre comportamento, motivações e tendências do mercado, tornando o planejamento turístico mais eficiente e fundamentado. O que é vocação turística e qual sua importância para o planejamento de um destino? Vocação turística é a identificação das potencialidades, características e limitações de um destino que o tornam apto para atender determinados segmentos de mercado. Conhecer essa vocação permite desenvolver produtos turísticos adequados, direcionar investimentos e formular políticas públicas mais eficientes e competitivas. Além dos fatores socioeconômicos, quais outros aspectos devem ser considerados na análise da demanda turística? Devem ser considerados fatores como motivação de viagem, comportamento do consumidor, tempo disponível para viajar, acessibilidade, distribuição espacial dos destinos, preferências individuais e tendências do mercado, proporcionando uma compreensão mais completa da demanda. Por que as pesquisas empíricas são importantes para compreender a demanda turística? Porque as análises teóricas e os dados socioeconômicos, por si só, não explicam completamente o comportamento dos turistas. As pesquisas empíricas permitem validar hipóteses, compreender motivações, identificar tendências e fornecer informações mais confiáveis para o planejamento e a gestão do turismo. Voltando ao texto. Critérios gerais objetivos. A questão que se coloca é saber quais são os fatores que influenciam na propensão individual para viajar ou na taxa de saída. Para isso, é necessário segmentar o mercado por motivos de viagem. Negócios, visita a amigos, férias, viagens recreativas, razões pessoais relacionados à influência dos critérios gerais, objetivos, população, urbanização, duração do lazer, status social, status individual, atividades econômicas e flutuações de câmbio. Ainda a população e a estrutura por idades. O crescimento populacional mundial, impulsionado pela Revolução Industrial, pelos avanços da medicina e pela redução da mortalidade, alterou significativamente a distribuição da população entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Entretanto, o aumento da população por si só não garante o crescimento do turismo, pois a participação na atividade turística depende principalmente do nível de renda e da qualidade de vida da população. Historicamente, o turismo consolidou-se nos países mais industrializados e economicamente desenvolvidos, onde a população dispõe de renda suficiente para destinar parte de seus recursos ao lazer e às viagens, embora a população mundial continue crescendo
apenas uma parcela possui condições econômicas para participar efetivamente do mercado turístico. No Brasil, o turismo de massa já é uma realidade, especialmente nas regiões mais desenvolvidas, refletindo o aumento do número de viagens domésticas e da participação da população na atividade turística. Entre os fatores demográficos, a estrutura etária exerce grande influência sobre a demanda turística. Pessoas idosas, especialmente aquelas com estabilidade financeira e tempo disponível, representam um importante segmento do mercado. Já os adultos, em idade produtiva, contribuem para o fortalecimento da economia, elevando a renda da população e a capacidade de investimento do Estado em infraestrutura e equipamentos turísticos. Outro aspecto relevante é o envelhecimento das gerações que cresceram na chamada sociedade do lazer, combinando mais renda, maior expectativa de vida e maior valorização das viagens e do tempo livre. No entanto, o envelhecimento populacional também aumenta os gastos sociais, podendo influenciar a distribuição da renda entre o consumo e a previdência e lazer. Assim, a evolução demográfica influencia diretamente o turismo, mas seus efeitos dependem da interação entre fatores como renda, idade, disponibilidade de tempo, qualidade de vida e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da atividade turística. Por que o crescimento da população mundial por si só não garante o aumento da demanda turística? Porque o crescimento populacional não significa necessariamente maior participação no turismo. Para viajar é necessário que a população possua renda disponível, tempo livre e condições socioeconômicas favoráveis. Assim, o desenvolvimento econômico é um fator determinante para a expansão da demanda turística. Por que os países em desenvolvimento concentram historicamente uma maior participação na atividade turística? Porque esses países apresentam maior nível de renda, melhores condições de vida, maior disponibilidade do tempo para lazer e infraestrutura turística mais desenvolvida, permitindo que uma parcela significativa da população participe regularmente do turismo. Qual a relação entre o envelhecimento da população e o turismo? O envelhecimento da população cria oportunidades para o crescimento do turismo, voltado à terceira idade, já que muitos idosos possuem tempo livre, renda estável e interesse em viajar. Ao mesmo tempo, o envelhecimento aumenta os gastos sociais, o que pode influenciar a capacidade de consumo e investimento em lazer. Voltando ao texto. Vamos falar agora um pouco sobre a urbanização e turismo urbano. A urbanização está diretamente relacionada ao crescimento do turismo. O desenvolvimento das cidades, impulsionado pela industrialização e pela expansão da economia, favoreceu o surgimento de hábitos de viagem, tornando os grandes centros urbanos importantes emissores e receptores de turistas. Quanto maior a concentração urbana, maior tende a ser a necessidade das pessoas por lazer, descanso e viagens. Além da renda, fatores como educação, cultura e qualidade de vida influenciam a decisão de viajar. Populações urbanas, em geral, possuem maior acesso à informação,
maior nível educacional e maior interesse por experiências culturais e turísticas, aumentando a demanda por viagens. O turismo urbano tem como principal motivação a própria cidade, que oferece atrativos históricos, culturais, gastronômicos, comerciais, de entretenimento, negócios, eventos, saúde, grandes metrópoles como Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, Paris, Roma, Madrid, Tóquio, entre outras, consolidaram-se como importantes destinos turísticos, enquanto outras cidades investem na realização de eventos internacionais para fortalecer sua imagem e competitividade. Para que uma cidade seja competitiva, como destino turístico, é fundamental investir na qualidade da infraestrutura urbana, incluindo limpeza pública, transporte, mobilidade, segurança, saúde, sinalização, iluminação, comunicação e preservação dos espaços públicos. A gestão pública deve atuar em parceria com o setor privado para qualificar os serviços turísticos, capacitar os profissionais e melhorar o atendimento aos visitantes. A revitalização de centros históricos, parques, áreas verdes, equipamentos culturais e espaços de convivência contribui simultaneamente para a melhoria da qualidade de vida da população e para o fortalecimento da atividade turística. Da mesma forma, eventos culturais, esportivos e de lazer ampliam a atividade dos destinos e movimentam a economia local. O desenvolvimento do turismo urbano depende de planejamento estratégico, cooperação entre os setores público e privado e integração com o comércio, a hotelaria, a gastronomia e a cultura. Entre os principais objetivos estão a qualificação dos serviços, a valorização da imagem da cidade, a ampliação das opções de lazer, a formação de recursos humanos, o fortalecimento da competitividade e a democratização do acesso aos equipamentos turísticos. Assim, o turismo urbano constitui um importante instrumento de desenvolvimento econômico, social e territorial, contribuindo para a geração de empregos, fortalecimento das pequenas e médias empresas, revitalização dos espaços urbanos e melhoria da qualidade de vida de moradores e visitantes. Professor, qual a relação entre urbanização e desenvolvimento do turismo? A urbanização favorece o desenvolvimento do turismo, porque o crescimento das cidades aumenta a concentração populacional, melhora a infraestrutura, amplia o acesso à educação e à cultura e desperta nas pessoas a necessidade de lazer, entretenimento e viagens. Assim, os grandes centros urbanos tornam-se importantes emissores e receptores de turistas. Qual o papel do poder público no desenvolvimento do turismo urbano? Cabe ao poder público investir na infraestrutura urbana, garantindo limpeza, segurança, mobilidade, transporte público, sinalização, iluminação, saúde e preservação dos espaços públicos. Também deve promover parcerias com o setor privado para qualificar os serviços turísticos e fortalecer a imagem da cidade como destino. Quais são os principais objetivos do planejamento estratégico para o turismo urbano? O planejamento estratégico busca qualificar os serviços turísticos, fortalecer a imagem da cidade, ampliar as opções de lazer,
integrar os setores público e privado, capacitar os profissionais do turismo, democratizar o acesso aos equipamentos turísticos e aumentar a competitividade do destino, promovendo o desenvolvimento sustentável da cidade. Chegamos ao fim da primeira parte do nosso estudo do Sistur sobre a demanda. No nosso próximo encontro, falaremos sobre a segunda parte da demanda, que trata especificamente das contas satélites do turismo, assunto que o professor Mário vem cobrando há muito tempo, devido à sua importância para o entendimento das contas relativas ao turismo dentro da economia brasileira. Não percam! Até lá!